Existe uma estatística cruel que a OAB não coloca nos anúncios e outdoors. A maioria esmagadora dos advogados recém-formados desistem nos primeiros 3 anos de carreira, ou então entram em depressão ou desenvolvem burnout, e aí acabam mudando de profissão por achar que a advocacia está saturada e não compensa mais. Mas você já parou para pensar no porquê isso acontece e tem acontecido tanto nos últimos anos? Porque a faculdade te ensina a decorar Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código de Direito do Consumidor, CLT, mas não te ensinam a fazer a conta do seu escritório de advocacia fechar no final de mês, a como pagar o aluguel, a como declarar todos os seus ganhos enquanto pessoa física ou pessoa jurídica na advocacia. Porque existe tanto advogado brilhante tecnicamente, dirigindo Uber, abrindo negócio, se tornando outro tipo de empresário, saindo do ramo do direito, e tem advogado mediano ficando rico. Se você está no seu primeiro, segundo ou terceiro ano de advocacia e sente que está remando e não está saindo do lugar, essa aula é para salvar a sua carreira. Mas eu te entendo. Quem nunca pensou em fazer um concurso público para ter aquela estabilidade financeira e não precisar mais correr atrás do pão de cada dia? Mas aí que tá. Você não precisa correr atrás do pão de cada dia. Porque quando você é um empreendedor jurídico de sucesso, você não corre atrás do pão, mas o pão cai na sua mesa. Então, para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou o Vitor Martins e minha missão é ensinar advogados a baterem seus primeiros 20 mil reais de faturamento com previsibilidade usando o mundo digital. Mas hoje eu não tô aqui como um expert ou como um professor. Hoje eu tô aqui como o Vitor do passado, que iniciou na advocacia em 2021, que não sabia por onde começar, que nunca tinha tido experiência em um escritório de advocacia, que estava entrando em um estágio dentro de um escritório para aprender e ver o que realmente um advogado fazia. Eu só tinha tido experiência com estágio na defensoria pública, estagiei no fórum um tempo, mas foi exatamente esses estágios que me fizeram entender que o concurso público não era para mim. E também não é a melhor área do mundo para estudante do direito. Sei que tem muita gente querendo vender aí que quem faz concurso público tem sucesso financeiro, mas pessoal, eu trabalhei com superendividamento a maior parte da minha carreira. E o que eu aprendi é, o que existe de servidor público superendividado é brincadeira. Brincadeira. Estabilidade financeira não é garantia nenhuma de sucesso financeiro na vida de ninguém. O que garante que você vai ter um sucesso financeiro é o que você faz com o dinheiro que você ganha, que é fruto do seu trabalho. Então eu tô aqui para te ensinar a ganhar esse dinheiro e também a destinar ele da forma correta, pra você ter uma advocacia autossustentável e lucrativa. Mas vamos voltar no tempo agora. O que ninguém me contou sobre o primeiro ano de advocacia, na verdade nua e crua, sobre o Vale da Morte e como sobreviver a ele quando o diploma não paga as contas. Bom, isso aconteceu e acontece com a maioria dos advogados quando se forma. Claro, a maioria dos advogados que não tem um pai ou uma mãe por trás, advogado e advogada, para assumirem, né, um escritório de advocacia já pronto. Mas quem tá realmente começando agora, tá construindo o seu patrimônio, o seu nome na advocacia, passa por isso, se forma e percebe que o conhecimento técnico não necessariamente vai te fazer ganhar dinheiro. Você precisa entender e conhecer outras áreas para você ter sucesso. Bom, vamos falar um pouco sobre esse Vale da Morte, né? O que eu chamo de Vale da Morte? É o tempo, exatamente aquele tempo em que você percebe que você se formou, você tem a carteira da OAB, mas você conseguir a carteira vermelha não significa que você vai ter sucesso financeiro e que você precisa fazer a conta fechar. Então, quando você abre o seu escritório, você tem aquela expectativa e aquele sentimento de vitória. Eu venci na vida, tá com a placa nova lá na porta do escritório, tá com um terno bem alinhado, com uma roupa social bem alinhada, o escritório montado, mas com sacrifício, e você já até tinha a expectativa e imaginava clientes batendo na sua porta a todo momento, todos os dias, você achava que ia ganhar dinheiro com muita constância. Mas aí vem a realidade. A realidade é que o telefone não toca sem. Silêncio pesado do WhatsApp Business, sem mensagens, ansiedade financeira que vira seu despertador todos os dias às 4 da manhã. Você acorda suando frio. Esse sentimento, ele é horrível. E essa realidade, ela é dura. Por isso que tem muita gente que, depois da expectativa, quando chega a parte da realidade, desiste, porque não tem realmente estômago para aguentar e entender que vai precisar demandar de conhecimento de vendas, operacional, de gestão, financeiro, para conseguir ter sucesso com a advocacia. E desistem justamente porque o sentimento, né, ele é um sentimento de fraude. Você sente realmente uma fraude porque você tá lá rolando no Instagram e você vê advogados mais novos que você, ou então advogados que estudaram com você, né, na época da faculdade, que estão aparentemente tendo sucesso
sucesso e você não. E aí você começa a se questionar se você realmente escolheu a profissão correta para você, tá? Eu sei bem como é essa dúvida, isso afeta realmente o nosso emocional, mas aqui está o pulo do gato. Quando você entende a realidade, você entende que esse sentimento, você usa isso como trampolim para você buscar melhorar enquanto profissional, você buscar novos conhecimentos para que você consiga fazer seu escritório girar, aí sim você consegue ter sucesso com a advocacia. Então vamos começar com os mitos que as pessoas criaram, que os advogados criaram sobre a advocacia. Primeiro de tudo é a mentira vendida, né? Se você for tecnicamente impecável, se você dominar a doutrina, a jurisprudência dos tribunais, os clientes vão vir naturalmente, você não precisa fazer nada de marketing digital, nem nada do tipo, você não precisa fazer captação. Basta você fazer boas petições, né? E o sucesso, ele é garantido. É a primeira mentira que você ouve na faculdade. Vi professores que me falaram isso e naquele momento eu acreditei, né? Mas aí depois, quando eu entrei no Vale das Sombras, aí eu percebi que estava tudo errado e que eu ia precisar sair da minha zona de conforto para conseguir realmente ter dinheiro com a advocacia. E agora, desculpe eu te dizer, mas o seu conhecimento técnico é zero interessante para o cliente, para uma pessoa te contratar. A pessoa, quando vai te contratar, ela não quer saber se você faz a sua petição de forma correta, se a sua petição ela tem uma gramática perfeita, nem nada do tipo. Claro, tudo isso é importante para você enquanto advogado, mas o seu cliente não tá preocupado com isso, tá? Ele quer saber se o problema dele vai ser resolvido ou não. Acabou. Então, ele não vai ler os acórdãos que vão sair. A advocacia, ela é 50% técnica jurídica e 50% capacidade de venda e relacionamento com o cliente. Então, a partir do momento que você entende isso, se você se formou na faculdade de Direito, você quer apenas ter o conhecimento técnico, desculpa, a advocacia realmente não é para você. Ou você vira um advogado empregado de um outro escritório que um advogado teve coragem de realmente empreender no ramo jurídico, ou você faz o concurso público. Das duas, uma. Você tem essas duas opções. Então, escolha uma dessas e segue adiante. Agora, se você quer realmente fazer dinheiro com o direito, é na advocacia, mas é na advocacia empreendedora, é com empreendedorismo jurídico, tá? E temos também outro mito que é o resultado final. Se você não sabe vender seus serviços, posicionar seu valor no mercado e converter reuniões em contratos, consultas em contratos, você é apenas uma enciclopédia jurídica e desempregada. A realidade é essa. A verdade dói, mas ela precisa ser dita. Agora, esse mito aqui ele me dá até calafrios. Indicação é a alma do negócio. Deixa eu até contar para vocês. 6 meses atrás, eu fiz um processo seletivo para contratar um advogado pro meu escritório. A gente estava em expansão e eu precisava acelerar a entrega dos serviços. E aí eu fiz uma série de reuniões com vários advogados e entrevistei uma advogada e ela me disse o seguinte, ela me disse que, olha, doutor, e assim, com a maior razão do mundo, ela disse, olha, doutor, vamos ser sinceros, nada vende como o boca a boca. Não existe esse negócio de tráfego pago, nada vende no Instagram, marketing digital é balela para vender em curso. E aí eu falei, a realidade é que no meu escritório a gente faz tráfego pago, a gente faz marketing digital e esse é o ganha-pão daqui. Então, pelo visto, você não se encaixa no perfil do meu escritório. Porque se a pessoa não acredita na forma que o meu escritório ele funciona, ele opera, não tem nem como ela entrar dentro do meu escritório para trabalhar. E para vocês terem uma ideia do quanto as pessoas realmente têm esse conceito, têm esse preconceito de que a única forma de vender na advocacia é com indicação. Gente, indicação é ótimo para vender. Por quê? A sua prova social é a pessoa que está indicando. Você gera um gatilho maior da confiança no seu trabalho, no cliente. Então o cliente ele confia mais, né? O lead ele confia mais em te contratar com menos esforço seu para vender seu serviço. É ótimo, mas não é a única forma de vender na advocacia. Você precisa aparecer, você precisa do tráfego pago, você precisa conquistar os seus clientes para que você tenha, né, através do seu trabalho, sucesso no caso desses clientes, para eles te indicarem novamente. Indicação é importante, mas não é a única forma de se trabalhar na advocacia e de vender e ter dinheiro realmente, tá? Então essa crença limitante, ela é muito ruim para advogados no início de carreira. Isso vai te fazer perder tempo, vai te deixar para trás, vai fazer você se atrasar, tá? Você precisa realmente fazer um trabalho de excelência, entregar resultados impecáveis e tratar bem seus clientes, mas isso não vai ser unicamente a sua forma de captar e não pode ser. Se você tiver esse preconceito, já muda isso, já vira essa chave, tá? Indicação é marketing da esperança, é imprevisível, incontrolado e insuficiente para construir um negócio sustentável, tá? Isso é muito importante porque a indicação, ela é imprevisível a médio e longo prazo. Você não consegue prever quantos leads, quantas pessoas vão procurar o seu serviço em determinado mês vindos de uma indicação, mas você consegue prever através das métricas quantas pessoas podem clicar nos seus anúncios em determinado mês. Então, isso é o que traz a previsibilidade financeira. A indicação ela tem que ser um eixo, tá? Então,
Então por isso que um escritório de advocacia fundamentado apenas nas indicações, ele não tem como ter sucesso na carreira, não tem como ter sucesso na sua empreitada jurídica, não tem como ele se sustentar no médio ou longo prazo, porque uma hora ou outra vai ter um mês que você vai ter um problema sério financeiro, a conta não vai girar, o êxito não vai bater, as indicações não vão chegar, e aí, como é que você vai fazer para pagar as contas do mês? O escritório ele gera um custo, você também tem seu custo pessoal de subsistência, então você precisa gerar caixa, não tem como, você vai ter que ficar no vermelho, tá? Então, realmente, a única forma de você ter essa previsibilidade financeira e essa segurança é através de uma máquina de captação ativa, sistema de marketing previsível que gera leads qualificados constantemente, independente de quem lembrou ou não de você, tá? Essa é a única forma de você ter previsibilidade financeira. Pessoal, estabilidade financeira não existe mesmo. Reforço para vocês, eu trabalhei com superendividamento grande parte da minha carreira. Superendividamento me mostrou que a maior parte dos superendividados são servidores públicos. Então, pessoal, não existe estabilidade financeira sequer no concurso público. O que vai fazer você ter realmente estabilidade financeira é justamente essa previsibilidade que você é capaz de ter na advocacia através do tráfego pago, do marketing digital, da construção de um CRM bem efetuado, né, bem estratégico e analisado para o seu escritório de advocacia, tá? E bom, agora vamos para os mitos 3 e 4. Basicamente é o generalista e o desorganizado, né? Aceitar tudo. Advogado clínico geral que pega qualquer caso, trabalhista hoje, família amanhã, criminal depois, morre de fome. Especialização não é luxo, é sobrevivência no mercado, tá? Ninguém é lembrado, pessoal, por fazer tudo. É lembrado por fazer bem alguma coisa. Então, se você é um especialista, pode ter certeza que as pessoas vão te lembrar de você quando tiverem um problema que necessitem de um especialista naquele problema. Se você for especialista em resolver, em trazer soluções que essas pessoas precisam, elas vão lembrar de você. Eu já falei isso antes em outras aulas, não deixem de se especializar em uma área, de se direcionar. Aqui eu não estou falando para o seu escritório ele ser específico para uma área. Estou falando de você, advogado, tá? Por exemplo, no meu escritório hoje, a gente tem algumas áreas. Temos o direito bancário, temos o direito tributário, estamos com um projeto de expansão e vamos também inaugurar uma área do direito previdenciário. Eu não vou ser o rosto desse marketing digital. Eu fico apenas com o público empresarial, com direito bancário, direito tributário. É o meu público, é quem já me conhece, sabe que eu renegocio dívidas bancárias e fiscais. Esse é o meu serviço, essa é a minha cara, eu sou especialista nisso. O meu sócio, ele vai se apresentar como especialista em direito previdenciário. Então, isso que você tem que entender. Você precisa ser um especialista, não o seu escritório. Você pode oferecer novos serviços no seu escritório sem problema nenhum. E tem um outro ponto também. Nichar sua atuação é a forma mais rápida de cobrar mais, ser reconhecido e lucrar de verdade. Generalista compete no preço e especialista domina o valor. É basicamente isso. Isso aqui é a verdade nua e crua, isso aqui. Por quê? Quando você é um generalista, você vai competir com outro generalista. Você vai cobrar menos. Tem como cobrar como um especialista. Um especialista, ele pode cobrar mais. Ele tem esse direito porque ele consegue entregar maior confiança, maior tranquilidade para o cliente na contratação e ele consegue entregar maiores chances de trazer resultado final positivo. Então, se esse cliente ele quer ter essa segurança de contratar um especialista, de estar com um especialista, ele precisa pagar mais. O especialista cobra mais. Então, se você quer lucrar, você tem que nichar a sua atuação enquanto advogado. Um outro ponto é justamente finanças depois, né? A pessoa, geralmente o advogado ou a advogada, quando inicia, ela começa a misturar conta pessoal com conta do escritório. E tudo bem, isso é compreensível, né? Afinal, ninguém te ensinou que não pode ser dessa forma. Você simplesmente se formou na faculdade de Direito, tem um conhecimento técnico muito bom, mas você não sabe operar. Então, não façam isso, não misturem. Na última aula, inclusive, postada, eu ensinei a fazer um planejamento financeiro. Separe, faça uma planilha, vou reforçar aqui, faça uma planilha no Excel, coloque lá todos os gastos mensais do escritório, também gastos eventuais, de repente você precisou investir em alguma plataforma mensal, você precisou investir em algum móvel para o escritório, tem um parcelamento, então coloca tudo lá, e lá você vai saber exatamente quanto você precisa ter obrigatoriamente no final do mês para você pagar as contas do escritório. E aí depois, tudo que vier além disso é lucro seu. Claro, eu recomendo que você sempre deixe 30% do que vier de lucro na conta da empresa, separado como do escritório, porque se você tiver qualquer emergência ou se algum mês você não bater a sua meta e você não conseguir girar o caixa que você precisa para pagar as contas, tem uma reserva lá de emergência para pagar. Então é importante que você também tenha esse preparo, tá? Então deixe sempre 30% do lucro como reserva da empresa, faça essa planilha dos gastos mensais do escritório, do custo mensal de manutenção dele, e aí você vai saber exatamente quanto você pode receber cada mês, tá certo? Então é importante que você desde o início, mesmo que você não tenha um CNPJ, você faça essa separação
gestão e tenha essa organização financeira. Vai realmente fazer você alavancar de uma forma absurda na advocacia. Faz muita diferença. Bom, quinto mito: marketing digital não é para advogado sério, tá? A mentira conservadora é a seguinte: marketing digital é coisa de coach duvidoso, né? Dancinha no TikTok, exposição desnecessária que queima sua imagem profissional. Advogado sério não se promove na internet. Dancinha no TikTok não faz sentido para advogado. Você tem que se posicionar como uma pessoa séria, uma pessoa íntegra, uma pessoa... Não tô falando que quem faz não é, tá? Não é nada disso. Só que tô falando que no sentido de vendas não é estrategicamente correto. Não vai ser benéfico para você quanto advogado se você quer vender um serviço jurídico. Essa mentalidade antiquada de que marketing digital não é coisa de advogado sério mantém profissionais longe do mercado e sem faturar na advocacia. Esses profissionais eles ficam invisíveis e quebrados, enquanto tem advogados menos qualificados tecnicamente faturando muito mais que eles. Tudo isso porque eles aparecem. Quem não é visto não é lembrado. Para você realmente ter sucesso no digital, você precisa ter um posicionamento estratégico. Você precisa se posicionar como especialista, mas sempre com classe, e você tem que saber com quem você quer conversar. Por exemplo, eu trabalho com renegociação de dívidas bancárias, tá? E aí eu quero conversar com quem? Com um empresário com mais de 150 mil reais em dívidas bancárias. Então, todas as minhas copies, né? Copies são todos os meus roteiros de vídeos, eles são feitos voltados para esse público. Quero conversar com esse público. Então, se uma pessoa que chegar lá, que ver o meu vídeo e tiver exatamente nesse público-alvo, ele vai se sentir atraído pelo meu discurso e vai querer conversar comigo. Vai seguir o meu Instagram, vai mandar um direct, vai mandar uma mensagem no WhatsApp, de repente clicar no meu link, e aí a gente vai conversar e de repente até fechar um contrato. Então, esse é um posicionamento estratégico que você também precisa ter. Você precisa ter em mente quem é seu ICP, quem é o seu público-alvo, para você fazer todo o seu posicionamento voltado para esse ICP. E aí a gente tem a transformação de advogado para empresário jurídico. Esse momento de mudança é parar de esperar os clientes caírem do céu, baterem na porta do nada, parar de rezar por indicações e começar efetivamente a buscar com método, sistema e estratégia comprovada esses clientes no mundo digital. Aí você pode me trazer a objeção de que você não tem dinheiro, né? Ah, não tem dinheiro para investir em tráfego pago ou numa agência. Bom, um anúncio de Google Ads ou Meta Ads custa literalmente o preço de um café por dia. Tem anúncio que você faz, custo por clique é de centavos. Então, você pode sim investir, só que você precisa saber como. Se você não investir da forma correta, você vai perder dinheiro. Então, a sua campanha precisa estar bem segmentada, precisa estar bem feita. Eu recomendo que você tenha um auxílio, de repente, de um gestor de tráfego, ou então você realmente estude tráfego pago para você fazer a sua campanha, para você não perder dinheiro. Mas você me dizer que não tem condições, me desculpa, é uma mentira. Você pode utilizar esses 30% que eu informei antes para você usar de reserva. Você pode colocar para fazer de repente um investimento, tá? Ou você pode já separar como um gasto mensal do escritório. Então é importante que você invista sim, tá? É bem barato, dá para fazer, não é nada impossível, tá? Não precisa investir muito logo de cara, você não precisa começar já investindo R$ 1.000. Eu comecei investindo R$ 300 no meu escritório. E aí, conforme eu fui fechando os contratos, eu fui aumentando o investimento em tráfego pago. Então, recomendo que façam da mesma forma, tá? E a outra objeção seria a vergonha. Tem vergonha de aparecer, tem vergonha de gravar conteúdo, e vergonha não paga boleto. A verdade cruel é justamente essa. A timidez não coloca comida na mesa também, e o som do Pix caindo na conta é muito bom. Então, para com isso, deixa a vergonha pra lá. Isso não vai fazer você ganhar dinheiro. O que vai fazer você realmente ganhar dinheiro sendo um advogado é aparecendo no mundo digital e captando clientes de forma ativa. Então, pessoal, para finalizar essa aula, eu trago aqui a verdade para vocês, né? Afinal, o primeiro ano de advocacia, ele é um filtro brutal projetado para eliminar quem realmente não tem estômago para essa realidade ou estratégia para vencê-lo. Por isso que muitas pessoas nos últimos anos têm realmente deixado a advocacia de lado, têm preferido buscar outras profissões. Tem muito advogado hoje que é Uber, porque eles não souberam realmente passar por esse filtro, não conseguiram sobreviver ao primeiro ano de advocacia, em que você não tem esse conhecimento operacional, esse conhecimento de vendas, esse conhecimento de gestão. Isso faz total diferença, mas nem todo mundo conseguiu ter essa virada de chave. Mas se você já chegou até aqui, significa que você tem um estômago realmente para aguentar isso. E eu tô aqui para te ajudar a passar por esse momento. Você provou que aguenta essa pressão do primeiro ano. Então o que te falta nesse momento? Falta a estratégia correta, né? O mapa testado para os R$ 20.000 mensais. Tá? Então o próximo passo que você vai tomar vai ser justamente ir no meu Instagram, @vitor.martinsadv, e me mandar um direct com a palavra mapa, que eu vou saber que você veio desse vídeo e que você quer realmente um mapa para você traçar a estratégia do seu escritório agora no início da carreira, para você começar a captar seus clientes nas redes sociais, no mundo digital, para faturar os seus primeiros R$ 20.000 mensais.
mensais com previsibilidade. Então, não desista. O mercado ele é abundante para quem realmente está disposto a superar esse primeiro ano de advocacia. Te vejo no topo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as aulas. Um grande abraço.